Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e alegria. E quero mandar aquele abraço, né? Queremos aqui mandar aquele abraço para toda a equipe que está nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas aí todos os dias. Muito bem, eu falei que aqui é o Alvorada. Eu sou o Nando Garcia e ela, Raquel Bachiega. Raquelzinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, Nando! Como a nossa querida Guiomar Santana diz, bom tudo! Querida Guiomar, um beijo também. Um beijo para você, Nando. Espero que você esteja bem, meu amigo. A nossa audiência maravilhosa. E um beijo também ao pessoal da técnica da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Bom demais estar aqui no Alvorada Flix, que a gente está aqui numa saga, né? De leitura comentada, imaginando cenários. Então já virou uma série de comentários sobre o livro Amarelinho e tem sido muito bom estar aqui, Nando. Bom demais estar aqui mais uma vez. Mais um capítulo aqui do Amarelinho, né? 15 minutos de amor próprio para a gente olhar para si, né? Olhar e amar-se, né? Que é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre suicídio emocional, que é o capítulo 47. E aí eu vou ler aqui já os primeiros parágrafos. Como um mal silencioso, cada vez mais, infelizmente, aumentam os índices de suicídio em todo o mundo. Pessoas que não sabem para onde ir, o que fazer, porque acreditam que chegaram no fundo do poço e que para elas não há mais saída. Triste realidade. Agora, diferente do suicídio direto, o suicídio emocional é aquele que a pessoa ceifa sua vida por ato próprio, enquanto sendo o indireto aquele causado também por decisão própria, mas que diminui pouco a pouco a nossa energia vital, que com o tempo nos leva ao desencarne antecipado, gerado através de práticas nocivas, como os vícios de todas as ordens. Este último, compreendendo também o suicídio emocional, né, Raquel? Que é seríssimo aí, que é como está aqui, né? Como você colocou, invisível. É como aquela gota d'água que a gente não percebe, que ela vai entrando na parede, por exemplo, né? E aí daqui a pouco está tudo, né? Úmido, mofado e já precisando se recompor, né? Então, Nando, é um tema hoje um pouquinho mais. A gente fala assim, falar de certas coisas pode demandar da gente até uma habilidade de não tornar o tema ainda mais pesado. É o que eu pretendo fazer, afinal de contas, esse é um programa que, no horário normal, vai às 7 horas da manhã no ar, né? Para quem acompanha ao vivo a programação da TV. Então, a gente espera sempre poder trazer, no máximo possível, ainda que sejam temas para reflexão, posicionamentos mais leves possíveis, né? Sem tampar o sol com a peneira também, porque a gente não pode negar que as realidades, as camadas de realidade que existem, até porque se a gente não enxergar como elas são, a gente sofre por se manter na ilusão. Mas, de qualquer forma, falar de suicídio nunca foi fácil. A gente sabe e tem ouvido, a gente que acompanha saúde mental, a gente tem índices realmente bastante alarmantes, que nos faz pensar sobre a quantas andam o nosso emocional, o nosso equilíbrio, a nossa capacidade de criar condições favoráveis para viver melhor e evitar que o pior aconteça. Tem pessoas que conseguem, pessoas que não conseguem. O Espiritismo, ele explica muita coisa, são muitas as obras que nos trazem
ideias para reflexão de como, qual é a vida no além para as pessoas que cometem, que atentam contra a própria vida. Mas para não tornar esse assunto, como eu disse, ele que já tem que ter o seu peso natural, tornar um pouquinho mais leve, a gente vai tentar estudar o assunto do seu ponto de vista de o que eu tenho agora e quais seriam as consequências para o meu emocional. Então, a gente vai falar de um tipo de suicídio que é o suicídio emocional. Por isso que levou o nome desse capítulo, suicídio emocional. Para você ver que tem muitas campanhas até, Nando, sobre valorização à vida, porque para evitar o contraponto do suicídio é resgatar, é tentar colocar, plantar de novo naquele peito, no peito daquela pessoa que sofre muito, a semente da vida. Colocar vida na vida é o que cura qualquer um dessa ideia infeliz que é o suicídio. Mas eu queria falar sobre o espiritismo. O espiritismo na doutrina, nos livros, na literatura, traz bastante informação nesse sentido e também nos dá a ideia de suicídio direto e indireto. Quando eu me valho desse conceito aqui no amarelinho, foi pelo que a gente aprendeu na caminhada da doutrina. O espiritismo ele traz com muita clareza quais são as formas de suicídio, direto e indireto. O direto a gente sabe, infelizmente, quando a pessoa vai lá e atenta contra a própria vida, mas também há outras formas de atentado contra a própria vida que indiretamente vão minando a nossa força, a nossa energia vital, que era para durar um tanto e vai diminuindo porque esses nossos atos não são muito controlados. E aí eu fiquei pensando, porque essa ideia, André Luiz também traz, né? A ideia de suicídio emocional como o vício, os vícios de todas as ordens, o sexo, cigarro, álcool, qualquer tipo de drogas lícitas ou ilícitas. É óbvio que a gente já sabe onde vai dar e isso abrevia a nossa vida, né? Isso tudo concorre para que nossa estada aqui seja, o tempo da nossa estada seja diminuído. Vai daí que uma vez, pensando sobre isso, pensando sobre o suicídio indireto, nós que somos da área da saúde mental, começamos a nos perguntar, será que também a forma como nós vivemos hoje impacta na brevidade do tempo de vida? Faz a nossa vida ser mais breve do que poderia ser? O que poderia causar o suicídio indireto, então? Comecei a pensar sobre a forma como a gente pensa, né? Que diminui as nossas forças, enfraquece os nossos recursos vitais, enfraquece a nossa positividade, a nossa forma de nos animar, de nos motivar na vida, e isso vai também bater, claro, na nossa forma de sentir as coisas, sentir a vida, né? Não realmente se colocando numa situação de esvaziamento da alma. Então eu fico pensando, será que não é o esvaziamento da nossa alma pelas tristezas, pelas experiências ruins que tivemos, pela falta de habilidade de tornar nossa vida em algo melhor? Será que a depressão, por exemplo, não é um tipo de suicídio emocional? Né? Não é morrer em vida? Então, comecei a pensar, do ponto de vista do espiritismo e da saúde mental, se não seriam esses outros agravos da saúde mental também formas de suicídio indireto. E eu chego à conclusão que sim, nós estamos hoje numa verdadeira crise na saúde mental, de esvaziamento e de apatia da alma, e nós sofremos isso, eu vou falar um pouquinho mais para frente, o porquê que nós estamos nos entregando. Tem a ver com um tema que eu até fiz esses dias, uma live que foi muito bacana, que se chamou Alma Dissonante. Eu vou explicar o que é alma dissonante. E esse esvaziamento da alma, ele gera, assim, portas abertas para o suicídio direto, mas o primeiro suicídio que chega é o emocional, quando a gente morre realmente para a vida e se enfraquece perante as dificuldades, não? Verdade. E quando você falou do André Luiz, eu estava pensando mesmo no André Luiz, porque quando ele estava lá, né, naquela situação de pós-morte física, ele estava lá e as pessoas passavam e falavam, e gritavam, suicida, suicida. Ele não se conformava com aquilo. Como suicida? Depois ele foi examinar e verificar que ele, como sendo médico, não estava se cuidando, né, nem fisicamente, nem emocionalmente, e acabou por perder a vida né, mais cedo, a vida física, e aí por isso que estavam ali, né, bradando para ele. Então, às vezes, tem coisas que estão quase que imperceptível. Porém, se a gente olhar com um olhar de ver,
a gente está contribuindo para isso. A gente está fazendo com que a gente vá perdendo a vida aos poucos, né? Vai, assim, minando a nossa vida, né? Então, podemos nos tornar, sim, um suicida emocional, como a Raquel vem explicando. E aqui continua dizendo, ó, o suicídio emocional ocorre quando decidimos morrer enquanto estamos vivos, quando, aos poucos, morremos por dentro, quando nos abandonamos, nos negligenciamos, quando deixamos de fazer aquilo de que gostamos, quando nos desconectamos com o nosso melhor e, especialmente, com a voz da nossa alma. Olha, só esse parágrafo aqui, se a gente olhar para ele, né, Raquel, dá um seminário, porque realmente tem várias coisas aqui importantíssimas para a gente verificar com relação a nós mesmos, né, Raquel? Então, Nando, de repente eu estava pensando esses dias, porque a gente tem lá uma live que a gente faz, que eu faço no meu canal do Instagram, toda quarta-feira às 8 da manhã, que se chama Cantinho da Alma. E eu decidi fazer o Cantinho da Alma desde na pandemia, se não me engano, dia 22 de junho de 2020, por ali. Lá, esse ano, nós vamos para o 3º aninho, toda quarta-feira fazendo lives, né? E tratando saúde mental. E aí vai daí que eu estava observando, pensando, refletindo exatamente sobre esse esvaziamento da alma, porque eu falei isso num dos programas passados, você vai se lembrar, a gente aqui lançou um curso esses dias, que se chama Amor Próprio para a Saúde Mental, e o nome é Amor Próprio Sem Clichês, né? Para a saúde mental, para que a gente democratizasse, tornasse mais fácil o acesso a entender as camadas de realidade, como lidar com os traumas, ansiedade, depressão, uma série de coisas. Mas como a gente fez uma propaganda bem ampla no Facebook e Instagram, muitas pessoas que não me conheciam passaram a conhecer, mas até se tornar um vínculo de confiança, a ponto da pessoa entender o porquê que seria bom ela fazer esse curso, eu decidi marcar, eu falei isso para você, eu decidi abrir uns horários na agenda para conversar com essas mulheres. É um curso para mulheres, né, nesse momento. E, de repente, eu disse no outro programa que eu comecei a abrir a câmera e comecei a verificar que está acontecendo alguma coisa, e eu troco protocolos, né, com outros profissionais e com amigos espíritas mesmo, que começam a ver um movimento pesado no ar, nesse sentido de a gente está sendo sugado de canudinho por alguma coisa, e isso está enlouquecendo as pessoas, né? Mas basicamente isso. E abrindo a câmera e conversando com essas mulheres, eu vi que tem uma alma lá dentro, muito dolorida assim, muito ressentida, muito sofrida, só que faltava uma energiazinha mínima dentro de si. Eu vi assim um apagão, uma apatia conversando com as mulheres, a ponto de perguntar assim, escuta, no tabuleiro da sua vida, onde é que você está? Ela falou, pois é, não estou. E aí surgiu o tema Alma Dissonante, a live que nós fizemos numa dessas quartas-feiras passadas lá no meu Instagram. E, de repente, sabe o que aconteceu? O pessoal começou a se identificar muito com o tema, porque eu expliquei o que é alma dissonante. Aí eu comecei a perguntar o que é dissonante. Aí alguém falou, alma que discorda, tem discordância. Eu falei, pois é, imagina uma alma que destoa. Uma alma que destoa do seu propósito, do seu sentido e do seu significado. Que está andando na vida por andar. Que está vivendo por viver. Está aceitando migalhas de amor, carinho e atenção. E sempre esperando o valor e reconhecimento das outras pessoas. Essa alma mesma, nesse momento, não dá para si nenhum tom de gratificação, nenhum bônus de elogio, nenhum olhar de carinho para si mesma. Ela mesma, vivendo só de migalhas, está com fome. Estando com fome, está super desnutrida. Estando desnutrida, ela destoa de todos os recursos naturais que estão aí prontas para alimentar ela. A natureza em si, né? Ela é um espelho de Deus na Terra, né? Eu falo isso, nossa natureza é um espelho de Deus na Terra, onde ele coloca o que ele tem de melhor, ele coloca para a gente.
o fruto, a terra, o ar, a água, todos os elementos prontos para a gente ser feliz. E de repente começa a me perguntar por que a gente não está absorvendo desse banquete. Epiteto, aquele filósofo estoicista, no livro Arte de Pensar não, Arte de Viver, é muito interessante, esse livrinho aqui, ó. Ele fala assim, a vida é um banquete. Ele fala, se a bandeja ainda não chegou, aquela bandeja que você está mirando está na outra ponta da mesa e ainda não chegou, saboreie o que você tem no prato, porque você tem no prato alguma coisa. Espere com elegância. Olha o termo dele. Ele fala, se for para esperar alguma coisa, que seja com elegância. A sua vez vai chegar. Enquanto não chega, trabalhe com o que você já tem. Sorva e seja feliz com o que você já tem. Não é uma apologia à pobreza ou à falta de ambição de querer o melhor. Pelo contrário, ele diz, seja elegante para não se mostrar apressado, faminto, ao ponto de querer tudo de uma vez. Planeja. Enquanto não chega a bandeja, você vai fazer o quê? Vai se entregar ao tédio, ao ócio, ao desânimo e à tristeza? Então, nós discutimos muita coisa, Nana. Nessa live, há uma dissonante para dizer, é doente hoje quem destoa da própria alma, quem vive sem propósito, sem sentido e sem dar um significado. Né? Mas a boa notícia é que essas pessoas que dizem sentir um vazio, a boa notícia é que tudo no universo existe para um propósito, inclusive o vazio. O vazio existe para ser preenchido. E aí, suicídio emocional é a pessoa que decidiu inconscientemente, né? Ela minou em vida todas as forças, mas ela ainda está lá dentro. O que ela precisa ser é acolhida por ela mesma, e mais para frente a gente até dá dicas de como. Acolhida, respeitada e valorizada por ela mesma, a ponto de poder ir para frente com mais alegria no coração. Exatamente. Então, nesse momento, passamos a nos distanciar de nós mesmos. E aí que mora o perigo, né? É a continuação do texto acima, né? Tornamo-nos apáticos, desgostosos da vida e com a sensação de que a vida não tem mais sentido. O suicídio emocional é um dos gatilhos para os mais variados distúrbios emocionais e doenças de todas as ordens. Quando matamos aos poucos os nossos melhores sentimentos, a nossa vontade de seguir adiante, passamos a entrar em labirintos emocionais perigosos e cruéis que vão nos fazer, né, sofrer. Então, a gente tem que buscar aí, se não puder, estar contendo tudo isso, ajuda, né? Isso é muito importante, né, Raquel? Verdade, Nando. E você sabe que quando você estava lendo aqui a parte, nesse momento passamos a nos distanciar de nós mesmos. É aí que mora o perigo? É aí que mora o perigo, porque imagina uma casa que a gente, nossa casa, né? A gente deixa aberto e vai viajar. Deixa aberto, deixa aberto. Ah, eu confio em Deus. Claro que eu confio em Deus. Mas a gente também tem que ter aquele alerta, né, de falar, não, peraí, eu sei que no mundo de provas e expiações existem espíritos heterogêneos e nem todo mundo está vibrando no bem. Portanto, eu vou trancar a minha casinha porque pode vir um ladrão, né? Alguém que não está sintonizado às coisas boas da vida. Então, a gente toma cuidado, né? Tem o alarme, tem o cercado, tem a chave. O problema acontece da mesma forma quando a gente se distancia da gente. A gente deixa aqui o nosso melhor aberto. É por isso que muitas pessoas, quando estão muito machucadas, ela é um perigo, porque ela não tem força nem para pensar. Tá chegando áudios aqui para mim desse curso que a gente está fazendo, que assim, que no começo, antes das meninas estudarem, elas falaram, olha, Raquel, eu não sei nem explicar a minha história direito. Eu vou falar meio picado. Você vê na fala dela uma confusão mental, o que é natural para quem está esgotado. Ela consegue, assim, com o sopro de energia que ainda ela tem, ela conta para você. Porque toda vez que ela conta o que ela está passando, ela sofre de novo, também tem essa. Então ela fala assim, olha, desculpa, ela fala assim várias vezes, tá? Desculpa, Raquel, vai parecer meio sem sentido, mas eu vou te falar do que eu for lembrando aqui. A cabeça confusa, a mente turva, falta de energia até para falar do assunto. Há um machucado tão grande na alma que é quando ela se distanciou dela mesma e agora ela vê
que ela está em perigo. E essa mesma mulher fala, eu sei que eu preciso me amar, mas eu não sei como. Ou porque se tornou dependente afetivamente, ou porque tem medo de ficar sozinha, rejeição, abandono. E aí a gente chega numa conclusão muito interessante, que eu falo isso em palestra, que a gente precisa pensar muito bem sobre o conceito de amor próprio para entender o que a gente pode sentir pela gente. Porque tudo de amor próprio que a gente aprendeu é o que ensinaram a gente a ter pela gente. Por exemplo, Nando, lá nos seus 6 anos de idade, você fazia desenho de carrinho, avião, não sei o que você gostava de desenhar, e as pessoas te elogiavam. Olha, que desenho bonito. Aí o Nando pequenininho, olha, que gracinha, ó, que menino fofinho, aquela coisa toda. O menino cresce e os elogios acabam. E a gente que estava acostumado a ser elogiado, para quem tem essa estrutura familiar, porque muita gente cresce sem saber também o que é isso, é verdade, mas para aqueles que aprenderam na infância de, olha, uma professora, um amigo, não sei, qualquer um que venha elogio, a gente cresce e depois isso acaba. E aí a gente sempre tem na figura do pai e da mãe a ideia de proteção, né, de aconchego, aquela coisa toda. E de repente você começa a receber as pancadas da vida, ué, cadê aquela proteção do pai e da mãe, né? Cadê alguém para me elogiar? Cadê alguém para me fazer feliz? A gente sempre espera que a gente aprendeu a ser dependente das pessoas. O amor próprio ruim é aquele que a gente acha que sabe, é a dependência, né? Da migalha, do carinho, da espera. Então, quando a gente fala assim, o suicídio emocional, ele acontece quando a gente se afasta da gente, quando a gente mata aos poucos os melhores sentimentos, a vontade de seguir em frente, a gente entra em labirintos emocionais perigosos e cruéis. Por quê? É quando a gente se perde da gente. É isso. Então, o alerta hoje, dessa manhã, eu gostaria de trazer como algo, até fazer um convite para você, caso você queira ler esse capítulo, né, no amarelinho, e quiser discutir um pouco mais, a gente precisa debater saúde mental, a gente precisa debater como é que são os nossos sentimentos. Será que eu estou longe de mim? Começa a pensar isso. Será que nesse momento eu me ausentei de mim? Será que eu estou sofrendo por essa ausência de mim? Né? Se você sentir um vazio na alma, fica ligado, fica ligada, procura terapeuta, não precisa passar por isso sozinho, porque as pessoas, na maioria das vezes, não estão sabendo lidar, se preencher delas mesmas. Então, mais uma vez, Nando, por isso que a gente elaborou esse curso no mês da mulher, para ajudar. Porque a gente tem muita coisa boa por aí, mas eu não vi nada igual, né? Nada igual. Nosso curso, pela primeira vez, discute amor próprio, sem clichês, para a saúde mental. Sem clichês, porque não é uma coisa que me amando, uau, também faz parte, se gostar, se cuidar, falar, nossa, você é linda. Mas e aqui dentro, como é que estão as emoções? Então, a gente criou ferramentas para que isso não aconteça, para combater esse tal de vazio na alma, o suicídio emocional. É isso mesmo. Então, continuando aqui o texto, muitas pessoas não percebem mais o mau hábito de reclamar, de maldizer da vida, o mundo, as pessoas. É uma forma de suicídio emocional. Sem perceberem, vão minando suas forças, deixando escapar o melhor de si, deixam de viver sua melhor versão para viver o que de pior tem para oferecer para si e para os outros. Não será também a forma como pensamos o que pode evitar tudo isso? Né? Então, é uma questão, uma pergunta aí, né, Raquel? Às vezes a gente está acostumado a pensar de um jeito e o nosso cérebro já está condicionado, né? Vocês já devem ter ouvido falar em crenças limitantes, né? Crenças que limitam a gente. E esse tema, garanto para você que não é novo, é da década de 70. É que a moda vai e vem e a gente acha que está reinventando a roda. Não, nós não estamos reinventando a roda. Nós estamos aprendendo a aprimorar os conceitos de base para as demandas atuais. Né? Na época de Freud, por exemplo, não se falava em burnout, esgotamento do emocional por conta do trabalho. Não se falava em SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, porque na época de Freud não tinha celular, por exemplo. Então, a gente não vai reinventando a roda, a gente pega a base do que Freud entende de consciente, inconsciente,
né, pré-consciente, para entender e aplicar e explicar melhor o que a gente está passando hoje. Então, quando você vê e fala aqui que muitas pessoas não percebem mais o mau hábito de reclamar, maldizer a vida, nossa, é terrível, né? Tem gente que amaldiçoa a vida o tempo todo. As pessoas, é uma forma de suicídio emocional? É uma forma de dizer que o nosso cérebro aprende por repetição. Lembra da professora quando eu pegava a canetinha e colocava a letrinha A, né? B. Pelo sistema motor, a gente aprendia por repetição. O cérebro não é diferente. Ele pega por associação, símbolos, ele vai associando, ele vai aprendendo. Só que para a gente desaprender uma coisa e aprender outra, é um trabalho, é um esforço, é treino, mas dá. Então, se eu sou uma pessoa pessimista, eu vejo o mundo com os olhos ruins, eu não vou ter nenhuma chance de ter mais saúde mental daqui para frente. A minha vida vai ser essa psicosfera, essa energia, essa nhaca, essa ziquezira o tempo todo. As pessoas vão me ver e vão olhar. Nossa, lá vem, né? O céus, ó vida. Normal. Então, se meu cérebro está acostumado a isso, eu produzo toxinas no meu corpo inteiro, estado de alerta, aquele vazio, aquela angústia. Há uma repetição de eventos ruins na minha vida, porque eu penso assim. Então, veja, suicídio emocional é quando eu me coloco num hábito ruim, em que os meus pensamentos preponderantes não me levam a uma vida mental sustentável. Eu preciso desempenhar, criar algum sistema, se eu penso ruim, para que esses comandos eles minem e eu olhe a paisagem para o lado mais bonito. Simples assim. A hora que eu der o comando para um outro lado, fala, não, as pessoas não são todas ruins, tem gente muito boa. E por que eu não consigo ver no outro algo bom? Será que eu estou vendo em mim primeiro? Eu vou treinando. A ofensa veio, ai, olha, passou por mim, mas não ficou em mim. Não, eu não vou pegar isso para mim. Olha o treino. A gente vai se desobrigando de pensar ruim o tempo todo. E a gente vai criando caminhos mais legais. Isso é neurociência pura, Nana, né? Então, quando a gente lá no curso fala, por exemplo, passou por mim, mas não ficou em mim, a gente dá vozes de comando para que uma pessoa, quando ela está indo para o suicídio emocional, quando ela está pensando no ruim, ela fala, opa, não é isso que eu quero. Amor próprio é primeiro, o que eu quero sentir, eu quero ir para lá. Não está tudo bom, mas vai ficar, tudo que é difícil fica fácil. Eu faço, fica fácil. Então, você pratica 3 coisas, basicamente, para o amor próprio e para a saúde mental. O que você quer sentir, você decide. Com quem você quer estar e a que lugar pertencer, né? E aí você vai treinando o seu cérebro, isso é absolutamente possível, né? Então, fica aqui uma dica já para que você faça isso hoje. Você está ausente de você? Tenta voltar. Eu adoro falar assim, olha, volta para o corpo que tem uma maravilha de vida pela frente para você desfrutar. É como se a gente pegasse o desfibrilador, a gente fala brincando, né, Nando? Colocasse no peito e falasse, volta, espírito, vamos colocar vida na vida, a gente não está aqui para receber migalha, não. Então, são coisas assim que a gente propõe, não só no curso, mas nas palestras que a gente dá, por ver, infelizmente, que muitas pessoas estão com falta do brilho nos olhos, Nando. E vida na vida é o melhor remédio, é vida na veia. Isso mesmo. Então, antes da gente continuar aqui, né, com as reflexões, com a leitura, a gente vai se preparando então agora para um momento de prece, de oração e de vibrações. Esse momento que a gente sempre convida cada um e cada uma para aí colocar um recipiente de água, um copo de água, uma garrafa de água, porque durante o momento aqui deste programa, que você estiver assistindo, pode ser outro horário, pode ser, né, outro dia, os benfeitores espirituais irão trabalhar. Então, levar aquela energia boa para esta água aí. Então, vamos aproveitar esse momento e convidamos você para um momento de prece, de oração e de vibrações. Vamos lá? Estamos nesse instante elevando os nossos pensamentos, o teor, a frequência dos nossos pensamentos, conectando-se à frequência de pensamentos elevados, de pensamentos que estão, não é, acima, em situações espirituais de equilíbrio, de harmonia, e fazendo essa sintonia, ligando os nossos fios mentais aos fios mentais dos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, com certeza iremos receber esses eflúvios,
essas energias boas para nos auxiliar, para que a gente possa amar-se, né? Que a gente possa entender-se, que a gente possa elevar também os nossos pensamentos para melhor se amar, como dissemos. Que os benfeitores espirituais nos apoiem e com certeza nos apoiarão, porque estamos buscando nos melhorar, buscando melhorar este amor por nós mesmos. Que o nosso Mestre Jesus, a quem nós apelamos agora, pedimos, rogamos, Senhor, que estejas conosco, o nosso campo mental, o nosso campo emocional, a fim de que a gente busque forças necessárias para o equilíbrio tão importante que tornará a nossa vida melhor. Pedimos, Senhor, aproveitando que estamos neste grupo de pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, do que estamos aqui, para vibrar também por irmãos nossos que estão precisando de socorro, de amparo, que estão precisando de forças para saírem de situações como as que hoje estamos trazendo nesse tema. Pessoas que estão, muitas vezes, se apagando, não é? Como aquela velhinha que vai se apagando e que precisa se reacender, porque a vida, ela não termina, ela continua, e os períodos reencarnatórios são oportunidades valiosas, e por isso, Senhor, pedimos a esses nossos irmãos e irmãs que estão nessa situação, para que os benfeitores espirituais, emissários do teu amor, levem até alguém, alguma pessoa que nesse momento está precisando de socorro. E assim pedimos, Mestre Jesus, que amplie as tuas bênçãos para o nosso planeta, para todos os seres, para todos os irmãos e irmãs, para todos os reinos, que a tua luz nos abençoe, Jesus. Não tão somente agora, nesse momento em que te rogamos esse socorro, esse amparo, essa luz, mas por todo sempre, Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você participar aí do Clube Amigos da Boa Nova, cujo site é amigosdaboanova.com.br. É o site onde você pode encontrar informações como essas que eu vou passar. Se você quer falar diretamente com a pessoa lá do clube, então vamos passar o telefone aí, 0800 12 018 38. Tem também o fixo para a região de São Paulo, o 11 24 58 3214. O WhatsApp, que é esse meio de comunicação aí do planeta todo, é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, que você pode fazer aí uma doação espontânea, né, para a FEAL, é o 11, repetindo, 97 261 0272. Então, faça parte do Clube Amigos da Boa Nova e também do projeto que está em andamento, já está sendo trabalhado para a migração da Rádio Boa Nova do AM para o FM. E a Raquel vai falar um pouco disso e também falar do amarelinho. Vamos lá, Raquel. Vamos lá, dando alguns recados do coração, então presta atenção. Primeiro, além do Clube Amigos da Boa Nova, claro que o Nando já falou, venha participar. Em junho, não é isso? Vai ter o outro próximo encontro Amigos da Boa Nova também, que a TV está divulgando, a rádio está divulgando, então coisa boa vem por aí. Mas eu também queria te chamar a atenção para a campanha da Manu, conhece? Aquela história de que o Mandorinha só não faz verão. A Manu é uma Mandorinha, é a mascote dessa campanha que a FEAL fez para juntar fundos, arrecadar fundos para fazer essa migração da Rádio Boa Nova do AM para o FM. Então, gostaria de te convidar a conhecer a campanha no site feal.com.br/Boa Nova de Cara Nova. Lá você encontra produtos como ecobags, camisetas, xícaras com a logo da Manu muito fofinha.
E essa renda é revertida para ajudar a transição da rádio do AM para o FM. feal.com.br/ Boa Nova de Cara Nova. Eu já comprei o meu kit. E você, já tem aí a Manu, né, na sua casa? Manu lembra Emmanuel, né? O site explica toda a história da campanha, o que significa Manu, é muito fofinha, não deixe de ver. E o outro recado, né, aliás, tem alguns aqui, o primeiro do amarelinho, que eu preciso explicar o que está acontecendo. A primeira edição esgotou, esgotou. Aí a gente lançou a segunda edição, do 15 Minutos de Amor Próprio, né? Amarelinho, aí essa é a capa do meu livro. A diferença é que a segunda edição vem com uma tarjinha vermelha para identificar a segunda edição. Se você colocar no Google 15 Minutos de Amor Próprio, vai cair na primeira edição que está esgotada. Então, você precisa colocar 15 Minutos de Amor Próprio, segunda edição. Ou entrar no site da haikai.com.br e escolher de onde você quer comprar, de que livraria você quer comprar. Virtual ou físico, tá? Fica aí a dica. O outro recado é de utilidade pública, e eu gostaria de te convidar, se você precisa, se você não tem como esperar o SUS, agenda no SUS para conseguir psicólogo ou passar com um profissional da saúde mental, nós temos um SOS aqui que chamamos Projeto Saúde Mental para Todos, tá bom? Então, se você quiser passar por terapia, e aqui a baixo custo, porque nós estamos ligados a entidades que batalham pela saúde mental, é só entrar em contato com a gente. E, Nando, pelo Instagram, tenho recebido notícias dos ouvintes e telespectadores que está sendo difícil, mas o meu nome também ele é dificinho. É assim, Raquel Bachiega Oficial. QU do Raquel, Bachiega com 2 Cs Oficial. Então, é tudo junto, tá? Mas tem o telefone também, você pode entrar em contato com o pessoal aqui da rádio para conseguir o nosso telefone, tá bom? Do Espaço Bom Viver. Se não for pelo Instagram, por lá a gente consegue. Se você quiser passar por terapia, a gente tem o projeto Saúde Mental para Todos aqui te aguardando. E, por fim, nós temos o curso Amor Próprio Sem Clichês, um curso online, criado realmente também a baixo custo, só para mulheres, para a gente sair desse momento difícil em que a saúde mental é colocada em xeque. Aprimorar a autoestima, amor próprio, com técnicas da psicanálise e neurociência. Eu converti tudo isso num curso, numa linguagem muito simples, com material à vontade para você baixar e estudar todos os dias. Terminando o curso, você vem comigo uma vez por mês em mentoria, numa roda bem legal, só de mulheres, para troca de conversa, uma roda de terapia em grupo, é bem bacana, tá? Então, querendo conhecer mais o nosso trabalho, por favor, entre em contato. Esses são os recados deste Alvorada, Nando. Muito bem. Aí, continuando o contexto aqui, olha, do que depende o nosso bem-estar, o nosso bem-viver, se não como a forma como decidimos pensar e agir? Por mais difícil que seja o desafio, é questão de inteligência emocional não colaborarmos para que aumente a dificuldade. Então, aí está aqui bem grifado. É preciso que nos conscientizemos, portanto, que o suicídio direto não é o único que mata nos dias atuais, né? E, então, muitas coisas matam também, e o campo emocional também, né? E essa frase aqui está até grifada, como você fala, né? É preciso que nos conscientizemos, portanto, que o suicídio direto não é o único que mata. É preciso que nos conscientizemos. A psicanálise entende que, diferente um pouquinho de outras linhas, que a gente consegue melhorar na saúde mental. A gente fala em cura, cura é delicado, né? Porque o psicanalista, o terapeuta, o psicólogo, ele não cura ninguém. Ele propõe meios de cura, propõe caminhos de cura para o paciente entrar em contato com ele mesmo e se curar. E ainda assim, tem um psicanalista que eu adoro, que é o Dr. Násio, que diz: a cura é possível, porque para ele nós precisamos de certa dose de sofrimento para entender as nossas tristezas, as nossas... Sabe aquele diazinho de down? Validar isso é importante, mas não ficar nele a vida inteira. Por isso que a cura completa do ser humano, até Nise da Silveira disse assim: olha, não se cure completamente não, porque gente curada vira gente chata. Né? É interessante, Nise da Silveira, uma grande psiquiatra, né, do seu tempo, que revolucionou a saúde mental e humanizou processos da saúde mental no Brasil, na época dela, pela arte e terapia.
Então, voltando a essa questão, consciência é o quê? Para a psicanálise, a gente se cura quando a gente torna consciente o nosso inconsciente. Então, quais são os processos mentais que me afastam de mim? Que tristezas eu guardo e que eu não valido? Que sim, eu dou para os outros e que não eu dou para mim a ponto de me matar por dentro? O que eu estou fazendo de mim? Né? No tabuleiro da vida, eu estou fora, eu estou dentro, quem está regulamentando a minha vida? E eu te digo com muita convicção, o amor próprio não torna ninguém alguém ruim. Né? Narcisismo está longe disso, a gente sempre fala disso e é sempre bom repetir, porque tem gente que acha que o amor próprio torna a pessoa em uma pessoa egoísta, o indivíduo em um ser egoísta. Não, isso é patológico, né? O narcisismo precisa ser tratado terapeuticamente. Então, quando a gente fala que é preciso que nos conscientizemos que o suicídio direto não é o único que mata, não é só por uma questão de bandeira, tornar visível, é entender quais os meus processos que eu não vejo claramente, que mesmo assim no meu dia a dia minam a minha existência, minam os meus melhores sentimentos, ou seja, a minha energia vital. Ou seja, que pensamentos eu vou tendo ao longo do dia que me matam de pouquinho em pouquinho, que me deixa para baixo, quais pensamentos que me jogam lá para baixo, o que me deixa mais triste, né? Tem um livro maravilhoso do Dr. Nagy que diz que depressão é a perda de uma ilusão. Pois é, o que eu acreditei, que chão que eu pisei e fiz meu, e depois tiraram e eu não tive chão para pisar, eu caí. Em que ilusões eu acreditei? Quando a minha ilusão se tornou maior que a minha realidade e por isso eu adoeci. Então, quando a gente fala é preciso que a gente se conscientize, é tornar claro aquilo que ainda é escondido, às vezes, de nós mesmos. Né? Para que a gente, porque muita gente fala assim, nossa, Nando, eu tô com um vazio no peito, tá, mas o que tá doendo? Eu não sei, talvez seja coisa lá do passado, não sei, isso em terapia a gente descobre, mas a gente precisa tornar consciente que a gente precisa colocar a vida na vida se a gente quiser ter saúde mental. E digo com convicção para terminar, Nando, é impossível ter saúde mental sem amor próprio. É impossível ter saúde mental sem amor próprio. É por isso que desde 2005 a minha bandeira é essa. Né? Então, o remédio ajuda, as palestras fortalecem, centro espírita maravilhoso, porque aí a gente tal, mas sem amor próprio. A pessoa melhora no centro e depois diz, voltei para casa, já me senti mal. O que está faltando? Está faltando ela nela. Amor próprio para a saúde mental é a chave do nosso século. Por isso, o cultivo desse amor próprio, né? O campo imenso do nosso ser, né? Precisa ser cuidado. A gente está, talvez, às vezes, esquecendo, negligenciando, é que nem alguém te entrega uma gleba para você cuidar, para você cultivar, para você semear, para você plantar, né? E estar de olho naquela plantação, fazer ela florescer, fazer ela frutificar. Então, muitas vezes, acontece isso. A gente abandona a nós mesmos, né? Esse abandono acaba acontecendo como o exemplo que a Raquel falou. Nem só o ladrão também vai entrar numa casa aberta, vai entrar, aos poucos vai minar aquela casa, ela vai rachar, a pintura vai descascar, o telhado tudo vai acontecer, por quê? Não tem uma manutenção. Então a gente precisa manter a nossa vida aí, a gente tem que estar de olho na nossa vida, diariamente, né? Minuto a minuto. Então, Raquel, agradecer-te aí pela sua, né, disponibilidade aí do seu tempo, trazer essa mensagem para todas e todos, e as suas despedidas aí dos nossos queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. Quero agradecer, Nando, pela parceria, mais uma vez, ao pessoal da Rádio TV, a essa audiência maravilhosa que nos acompanhou. Um beijo, um dia iluminado. Até a próxima, se Deus quiser. E até o próximo programa Alvorada, e dizer aquele tchau, tchau de sempre. Tchau, tchau, Raquel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Nando. Tchau. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.